vê que legal, né, cara? Essa tua pergunta tem... Nós vamos estudar futuramente também isso em detalhes. Os choques mecânicos, as colisões. Então tu vê. Uma pergunta bem interessante que nos ajuda a trabalhar a ideia de colisões. Choques mecânicos. Lá pro final do ano eu vou te mostrar uma ideia chamada quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Vou te mostrar uma ideia chamada impulso de uma força. Força multiplicado pelo tempo que a força atua no objeto. Vou te mostrar o teorema do impulso, que diz que o impulso aplicado no objeto é igual à variação da quantidade de movimento desse objeto. Então, que é na verdade a segunda lei de Newton. Foi assim que Newton escreveu a segunda lei de Newton. Quando a gente usa o físico meu amor, é um caso específico da segunda lei de Newton. Então nós chamaremos o teorema do impulso no ensino médio na faculdade, essa equação será chamada de segunda lei de Newton. E essa equação vai ser um caso particular da segunda lei de Newton, quando o objeto tem massa constante. Se a massa do objeto varia, essa nossa fórmula dá problema, né? E aí, cara, lá nós vamos estudar as fases de uma colisão. Nós vamos ver que os objetos, para poder colidir, tem que ter uma fase onde eles se aproximam. Pode se aproximar um indo contra o outro, né? Ou um perseguindo o outro, sem problema. Essa fase é chamada de aproximação. Aí depois eles vão entrar em contato. Aí eles vão começar a deformar, né? E aí está a tua pergunta, a chave, a resposta dela. Eles vão começar a deformar. Então tem a fase de deformação. Essa deformação vai chegar num limite e aí, em alguns casos, existe uma outra fase que é chamada de restituição, onde os corpos voltam praticamente à forma original, dependendo de que tipo de corpo nós estamos falando. Mas se for geleca, não, né? Geleca bate, bate e gruda, né? Não vai ter a fase da restituição, certo? Tão pronunciada. Restituição. E aí depois, na maioria dos casos, ainda existe uma outra fase onde os corpos começam a se afastar. Afastamento. A tua pergunta é, entre o contato e a deformação, por que existe a restituição e até o afastamento, né? Por que isso acontece? Cara, para a gente poder responder essa pergunta, nós teríamos que analisar do que é feito do que são feitos esses objetos, né? Se a gente desse um zoom, nós veríamos que esses objetos são feitos de moléculas. E essas moléculas são feitas de átomos. E esses átomos são feitos de duas estruturas básicas. Os prótons e nêutrons compondo o núcleo, uma das estruturas, e outra estrutura, a eletrosfera, composta por elétrons. Esse é o desenho mais idiota, né, que existe para representar um átomo. Porque o átomo é uma coisa doentia, uma coisa difícil de acreditar. Poxa, os opostos, se esse cara aqui está sendo atraído por esse, né, por que ele não cai, por que ele não mergulha ali, né? Ele tem inércia, esse elétron, né? A tendência do elétron é passar reto, ele está em altíssima velocidade. Aí ele faz a curva devido a essa atração, né, elétrica, eletrostática, que nós estudaremos lá no terceiro ano, a lei de Coulomb. O fato é que, se eu tenho várias entidades dessas, sem discutir por que o átomo é estável, modelo atômico de Rutherford e Bohr, se eu pensar em vários átomos compondo o corpo, tem ligações, né, moleculares ali, né? Forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, ligações covalentes, moleculares, iônicas, certo? E ainda ligações metálicas. Isso é uma ligação que existe entre as nuvens eletrônicas, né, que acabam compartilhando elétrons, né? Quando eu vou pegar esses átomos e tentar espremê-los, as eletrosferas de uns dos átomos repelem a eletrosfera dos outros átomos. Só que a eletrosfera não é uma entidade altamente rígida. Algumas são, né? Dependendo do tipo de material, né? Certo? Mas a maioria das eletrosferas, elas são flexíveis, né? Elas têm um comportamento de elástico. Então tu vê, cara, tá no comportamento da eletrosfera o fato de alguns materiais ficarem com grande eficiência e outros materiais se deformarem permanentemente, né?
Nos materiais que se deformam permanentemente, os átomos mudam de lugar e assumem uma nova organização. Nos materiais que ficam bem, os átomos estão rigidamente ligados uns aos outros, mas as suas eletrosferas aceitam mudar levemente de posição. Então, quando um átomo bate no outro, as eletrosferas são espremidas umas contra as outras, mas os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, a eletrosfera repele a eletrosfera, fazendo os átomos voltarem à sua posição original, devolvendo a energia do impacto, certo? Então, tu vê, cara, eu não afundo no chão, porque a eletrosfera dos átomos que compõem a sola do meu pé repele a eletrosfera dos átomos que compõem o azulejo. E o mais bizarro, esses átomos estão relativamente afastados uns dos outros, principalmente a parte densa do átomo, que é o núcleo. Então tu vê, né, cara, do ponto de vista atômico, eu e o chão são como as galáxias feitas de partículas que, se fossem se chocar, quase nenhuma estrela ia colidir com a outra, tu acredita? Quando duas galáxias vão em direção a outra e se entrelaçam gravitacionalmente, poucas estrelas colidem umas com as outras. Professor, mas elas são bilhões, mas é que o espaço entre elas é gigantesco. Então, quando duas galáxias acabam entrando em rota de colisão, raramente uma estrela ou um planeta colide com outro. Que loucura! Do ponto de vista dos átomos, da distância entre eles, eu poderia cair entre o chão. Meus átomos raspariam em alguns outros átomos que compõem o chão. Mas a eletrosfera deles não permite com que eles penetrem no outro. Que viagem! Loucura, né? Lembrar que a gente é oco. O espaço entre os átomos é grande do ponto de vista atômico. Muito doido. Quase inacreditável. Pois é, né? Aí um professor amigo meu disse para os alunos, eu até entendi a ideia dele. Na prática a gente não encosta nos objetos, porque a eletrosfera repele a eletrosfera dos outros átomos e eles que nem uma força Jedi invisível. Eu acho romântica essa ideia, boa. E eu te pergunto, o que é aquilo ali no quadro então? Se o giz não encostou no quadro. Concorda comigo? Né? É um argumento bom, né? O que é aquilo ali? Que marca é aquela ali? Se os átomos do giz não bateram nos átomos do... Não, professor, é que assim, se nós fôssemos olhar microscopicamente, ainda está levitando. É verdade. E por que está grudado? Eletrização por atrito. Quando eu esfrego o giz no quadro, o giz e o quadro ficam com cargas opostas que se atraem. Então tu vê, cara, é por eletrização realmente que o giz gruda no quadro. Fiz a brincadeira da caneta com vocês outro dia, né? Show, é isso aí. Mas do ponto de vista atômico faz sentido dizer que aqui, tanto não é ligação atômica, é só atrito que passa raspar um pouquinho com o dedo, né? Tu desmancha aquela ligação ali, né? Então não era uma ligação, não era uma reação química que estava acontecendo ali, era só uma força eletrostática mesmo, de cargas elétricas. Pois então teria vários motivos, né? Por que a tinta não sai tão fácil do concreto? Porque na verdade a tinta é feita de várias partículas que estão coladas umas às outras, e quando ela estava seca ela pode penetrar nos poros do concreto, né? Então acaba havendo uma conexão, uma superfície maior. Mas eu não diria que é só atrito. A tecnologia dessas coisas ela é meio bizarra. Contei para vocês do surgimento do velcro, né? Da lagartixa, uma porcaria caminha no vidro. O vidro é liso pra caramba. Como é que a lagartixa consegue subir no vidro? Né? Deve ter alguma coisa muito ninja na pata dela, né? Aí os caras botaram no microscópio a pata dela, a galera da NASA, e viu que tem uns ganchinhos atômicos quase, microscópico, que consegue encaixar nas ranhuras das coisas mais lisas. Pô, vamos fazer alguma coisa que imite isso, né? E foi daí que vieram muitas fitas adesivas de alta capacidade. E velcro. O velcro nasceu dessa imitação da natureza aí, da maneira como os animais grudam nas coisas. E passou anos lá sem utilização. Inacreditável, né? Passou anos e anos o velcro inventado lá. E aqui nós vamos usar porcaria agora. Né? E hoje a aplicação é infinita do velcro, né? Certo? Então, bacana, cara. Tem coisas que são difíceis, né? Eu ainda tenho que estudar muito isso. A gente vai estudar um pouco mais a fundo esse tipo de análise em estrutura das matérias. Estrutura da matéria, que é uma matéria que eu ainda não fiz na física. Estrutura da matéria. Estou louco para fazer essa matéria. Isso que é muito mais. Aí a gente começa a entender melhor essa relação entre os átomos que compõem uma matéria. Tem uns cálculos bem loucos. Por exemplo, se eu pego 2 cubos de ouro perfeitamente retos e uno esses 2 cubos, dá para calcular quanto tempo demora para eles se fundir, para os átomos compartilharem os elétrons na superfície do ouro e virar um único bloco. Sem solda, sem nada, só por compartilhamento eletrônico mesmo.
Muito doido, né, cara? Estruturas da matéria, deve ter umas coisas bizarras, uns cálculos mirabolantes. Gostei da pergunta, muito bom. Os corpos quicam porque as eletrosferas de uns átomos repelem a eletrosfera dos outros átomos. Se o material é rígido e os átomos mantêm suas posições firmemente, essa energia é devolvida. Se os átomos se deslocam e se reagrupam, pode ser uma colisão inelástica, como por exemplo o famoso papel molhado jogado no teto. Lembra? Bate e gruda, né? Certo? Aí não houve essa restituição. Estudaremos em detalhe isso. Mecânica impulsiva, dinâmica impulsiva dentro da mecânica. É o nosso sinal já?